Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita, aula 5 de português. Hoje estudaremos o substantivo no contexto. Em síntese, o que é o substantivo? O substantivo é uma classe de palavra variável que sofre flexões no contexto. São palavras que dão nome a seres reais ou imaginários, entre quais se incluem pessoas, animais, objetos, lugares, estados, qualidades, ações e sentimentos. Lembrando que o substantivo ele é núcleo das expressões. O substantivo também ele possui uma classificação. Eles se classificam em comum, próprio, coletivo, concreto, simples, composto, primitivo e derivado. Exemplos: rio, comum; Amazonas, próprio; quadrilha, coletivo; mesa, concreto; solidão, abstrato; livro, simples; guarda-roupa, composto; leite, primitivo; leiteiro, derivado. Então, em síntese, aí o conceito e a classificação dos substantivos. Aplicação do substantivo no contexto. Nesta aula, nós vamos observar o emprego do substantivo no contexto. Questão 1. Leia com atenção. De que lugar do mundo vem o sorvete? Essa delícia gelada que todos nós apreciamos e que combina com a estação, verão, vem de uma parte muito distante do mundo, o Oriente. A guloseima surgiu na China, assim como o macarrão e a seda. O primeiro relato de que se tem notícias sobre o consumo do sorvete data de 3.000 anos atrás. Naquela época, como ainda não existiam geladeiras, ele era feito com uma matéria-prima natural, a neve e misturada a suco de frutas e mel. Quem levou a iguaria refrescante para a Europa foi o Alexandre, o Grande, rei da Macedônia. No século XIII, o veneziano Marco Polo voltou de uma de suas viagens à China e trouxe na bagagem de volta a receita para os cozinheiros italianos. Sabe o que eles fizeram? Adicionaram o ingrediente que deixou o sorvete mais cremoso: o leite. A partir daí, o quitute virou uma febre no Ocidente e passou a ser consumido na mesa dos nobres, por ser considerado um alimento raro. A primeira sorveteria do mundo foi inaugurada em Paris por volta de 1670. De lá, o sorvete passou pela Inglaterra e acabou desembarcando na América, com os colonizadores britânicos. Nos Estados Unidos, o sorvete virou uma mania nacional, tanto que a primeira fábrica de sorvetes do mundo foi instalada lá em 1851. Já por essas bandas, o sorvete surgiu nos tempos do Império, com a inauguração da primeira sorveteria em 1835. Consumo, neve e fábrica são substantivos primitivos. Forme substantivos derivados a partir de cada um. Neve, nevasca. Fábrica, fabricante. Consumo, consumismo. Então, aí nós temos o que? Os substantivos primitivos e formamos substantivos derivados, que são aqueles que são formados de uma outra palavra da língua portuguesa. B. No texto aparecem alguns substantivos derivados, como geladeira, cozinheiro e sorveteria. De que substantivos primitivos eles derivam? Geladeira, gelo; cozinheiro, cozinha; sorveteria, sorvete. C. Identifique no texto 2 substantivos simples e um substantivo composto.
No texto, essa delícia gelada que todos nós apreciamos e que combina com a estação, verão, vem de uma parte muito distante do mundo, o Oriente. Nessa parte do texto, nós temos delícia, que é um substantivo simples, estação, que é um substantivo simples. Professor, e qual é o outro substantivo dentro do contexto que é classificado como um substantivo composto? Delícia e estação são substantivos simples. E o substantivo composto? Observe que nós temos aí no texto, quando ele fala aí, naquela época, como ainda não existiam geladeiras, ele era feito como uma matéria-prima natural. Então, matéria-prima aí é um substantivo composto. Simples, delícia, estação, tem outros, né, no texto. Composto, matéria-prima. O substantivo composto é quando eu tenho um substantivo formado por duas ou mais palavras. Letra D. Indique no texto 2 substantivos próprios. Nós temos vários. No texto aí nós temos Marco Polo, é um substantivo próprio. Nós temos Estados Unidos, é um substantivo próprio. E nós temos uma diversidade aí no texto que está classificado como substantivo próprio. Marco Polo, Estados Unidos, né? Só pede 2 substantivos. Questão 2. Forme substantivos abstratos a partir das palavras destacadas nas frases a seguir. Observe o que são substantivos abstratos. Os substantivos abstratos são aqueles que remetem aos sentimentos, às qualidades. São os substantivos que dependem de outros seres para existir dentro da sua classificação. O substantivo abstrato, ele não tem vida autônoma, é um substantivo que depende de outro ser, como os sentimentos, a saudade, a solidão, o amor, são substantivos abstratos. Letra A ser consumido na mesa dos nobres. Então, nobreza, substantivo abstrato. B, por ser considerado um alimento raro, raridade. C, uma parte muito distante do mundo, distância. Questão 3. Muitos substantivos apresentam mais de um sentido. Observe os exemplos abaixo e identifique os diferentes sentidos dos substantivos destacados. É bom observar que o substantivo, dentro do contexto ao qual ele se refere, ele vai ter inúmeros sentidos. Vai depender do contexto ao qual ele esteja inserido. Exemplo aqui, ó. Essa delícia gelada combina com a estação. A outra, a estação ferroviária estava cheia naquele feriado. Observe que estação, no primeiro item, refere-se aí, indica um período do ano, as estações do ano. A estação ferroviária estava cheia naquele feriado. Estação ferroviária aí é o local em que ficam os trens. Então, observar, dentro do contexto, nós temos aí a mesma palavra, mas com sentidos diferentes. Questão 4. Indique o substantivo coletivo correspondente à expressão destacada nas frases a seguir. O substantivo coletivo é o substantivo que representa um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, letra A. Uma porção de gafanhotos pousou sobre a plantação. Porção aí seria nuvem de gafanhotos. Então, representa aí um conjunto desses seres. Portanto, aí um substantivo coletivo. B. O navio visitou o conjunto de ilhas desta região. O navio visitou o arquipélago desta região. Então, aí é um substantivo coletivo. C. Neste museu há uma coleção de obras de arte moderna. Coleção de obras seria acervo, de arte moderna. É esse conjunto, de obras. Então, acervo aí seria o substantivo coletivo. Letra D.
Um conjunto de aviões fazia acrobacias no céu. Uma esquadrilha fazia acrobacias no céu. Então, um conjunto de aviões, esquadrilha, né, que representa aí uma diversidade, né, desses aviões, um conjunto. Então, representa aí a esquadrilha, que seria o substantivo coletivo. Meu professor trouxe um conjunto de mapas para a aula de geografia. Então, meu professor trouxe um atlas, né, que representa aí o conjunto de mapas, a aula de geografia. Então, interessante que você observe que os substantivos coletivos, né, eles representam esse conjunto, né, de seres. Leia a tirinha. Não seria maravilhoso o mundo se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos? Essa tirinha, ela traz aí a importância, né, da leitura. Ela coloca aí o mundo ela faz um questionamento. Não seria maravilhoso o mundo se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos? Então, a questão da leitura, né, da visão que o ser humano tem das coisas ao seu redor, dos fatos que acontecem, das experiências vividas, isso através da leitura, que o ser humano que lê, né, ele tem um conhecimento amplo, né, das coisas. Questão 5, referente à tirinha. No texto, a personagem Mafalda defende a importância do dinheiro. Não, né? Mafalda, ela se questiona, não seria maravilhoso o mundo se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos? Então, aí ela não defende a importância do dinheiro, do mundo. Nesse contexto, ela defende aí a importância da leitura, né, do conhecimento. Então, letra C. No texto, a personagem Mafalda defende a importância da leitura. Ela defende aí a importância e questiona a importância da vida? Não, né? A essência do contexto e do texto da tirinha é essa importância voltada para as leituras. Letra C. Observar que nesse texto nós temos um texto verbal e não verbal, onde nós temos o texto e a imagem, facilitando aí ao leitor o entendimento e a compreensão do que o texto aborda. Questão 6. Na tirinha, o substantivo Mafalda classifica-se como: letra A, substantivo abstrato? Não, né? Que nós sabemos que o substantivo abstrato, ele se refere ao sentimento, às qualidades, né? É um substantivo que precisa, né, de algo para que ele possa existir. B, um substantivo derivado? Não, Mafalda aí não é um substantivo formado, né, de uma outra palavra da língua. C, um substantivo próprio? Correto, né? Mafalda aí é um substantivo próprio, pois particulariza este ser. D, um substantivo coletivo? Não, nós observamos que o substantivo coletivo ele representa um conjunto, né, de seres. Portanto, alternativa correta, letra C. Questão 7. Leia o texto. A natureza. A natureza nos fornece muitas coisas importantes e essenciais para a nossa sobrevivência. Ela disponibiliza, por exemplo, a água que bebemos e nos fornece a terra para plantarmos as frutas, os legumes, as verduras que comemos. Além disso, são muitas as suas belezas. Você já reparou em como há lugares lindos de se ver? São cachoeiras, florestas, lagos, montanhas e muitos outros locais. É mesmo uma maravilha. Pena que muitas pessoas têm se esquecido de que precisamos cuidar de nosso planeta para que ele continue cuidando de nós. Concorda? Esse texto, ele fala da importância, né, da natureza em nossas vidas.
como a natureza, a exuberância da natureza, traz ao ser humano muitas coisas boas. E aí ele remete a isso. Ele fala aí o que a natureza nos disponibiliza. A água que bebemos, nos fornece a terra para plantarmos as frutas, os legumes, as verduras que comemos. Então é importante que nós, seres humanos, preservamos a natureza, cuidamos do meio ambiente, porque a natureza ela é essencial para a nossa sobrevivência. No trecho, ela disponibiliza, por exemplo, a água que bebemos e nos fornece a terra para plantarmos. A palavra destacada se refere a, no contexto aí, terra, natureza, água, nossa sobrevivência. Observe, ela aí remete ao termo natureza, que nos fornece muitas coisas importantes e essenciais para a nossa sobrevivência, a natureza. Então, aí nós temos o pronome pessoal, do caso reto, né, que está se referindo ao substantivo natureza. Portanto, alternativa correta, letra B. Questão 8. De acordo com a classificação dos substantivos, relacione corretamente as colunas a seguir. Nós temos aí 1. Ela disponibiliza, por exemplo, a água que bebemos e nos fornece a terra para plantarmos as frutas, os legumes e as verduras. Aí nós temos o termo grifado terra. Terra aí vai estar se classificando, terra, como um substantivo primitivo. 2. Além disso, são muitas as suas belezas. Então, belezas aí é um substantivo abstrato. Remete aí às qualidades, né? 3. São cachoeiras, florestas, lagos, montanhas e muitos outros locais. Florestas é um substantivo simples, né? Florestas são cachoeiras, as florestas, os lagos, classifica-se como um substantivo simples. 4. Ela disponibiliza, por exemplo, a água que bebemos e nos fornece a terra para plantarmos as frutas, os legumes e as verduras que comemos. Verduras. Aí está classificado como um substantivo concreto. Então, você faz a correspondência e aí nós temos 1, primitivo, 3, simples, 2, abstrato e 4, concreto. Observe a tirinha. Estava pensando como é que a gente vive antes da internet, como nós vivíamos, né? Antes da internet. Estava pensando como é que a gente vivia antes da internet. Não sei. Deixa eu pesquisar no Google. Questão 9. De acordo com os textos da tirinha, pode-se afirmar que, letra A, a moça respondeu à dúvida do rapaz imediatamente? Não, né? Ela pediu para pesquisar. E ele se questiona como a gente vivia, como nós vivíamos antes da internet. B. O rapaz não compreende a vida sem o uso da internet? Correto. Ele se questiona e não vê, né, a vida sem a internet. Então, a alternativa correta, letra B. C. Há pouco interesse da moça em tecnologia? Observamos. Não, ela já está aí, né, com o computador para fazer as pesquisas na internet. D. O rapaz pouco se interessa pelo uso da tecnologia? Não, né? O rapaz, ele é totalmente interessado, né, pelo uso da tecnologia. É mais fácil diante das pesquisas, dos meios de comunicação, da socialização. Mas é importante lembrar também que nós não podemos ser dependentes, né, da internet. Questão 10. Conforme a fala da moça, é correto afirmar que se destaca a letra A, vida que se tinha antes da internet.
Letra B, compreensão de tempos passados. Não, isso não retrata, né? Seria aí, conforme a fala da moça, é correto afirmar que se destaca A. Letra C, resistência ao mundo virtual. Então é isso, né, que aborda. Letra D, uma dependência da internet. Porque quando ele se questiona, estava pensando como é que a gente vivia antes da internet, ela responde, não sei, deixa eu pesquisar no Google. Então, isso é uma forma, né, da dependência, né, da internet. Ler e aprimorar saberes. Então, leiam bons livros, estudem, para que vocês aprimorem os seus conhecimentos. Nessa aula de hoje, você aprendeu a contextualização, do substantivo em diferentes contextos. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.